Minhas irmãs e meus cunhados estão com raiva porque meus sobrinhos caíram na piscina tentando me empurrar. Mas com suas vidas arruinadas, eles ficarão ainda mais irritados. Eu sabia que aquele churrasco não terminaria bem. Minha esposa e eu nunca nos demos bem com minhas irmãs, cunhados e sobrinhos. Mas comparecemos ao evento organizado pelos meus pais por pura obrigação. Desde que chegamos, as conversas eram forçadas, os sorrisos falsos, e eu já sentia o peso daquela reunião familiar. Enquanto segurava um copo de refrigerante, observando as crianças correndo pelo quintal, ouvi meus sobrinhos cochichando e rindo. Antes que pudesse reagir, senti um empurrão forte nas costas. Instintivamente, girei o corpo e consegui me desvencilhar. Mas, no processo, os 3 garotos tropeçaram e caíram direto na piscina. O som dos gritos cortou o ar. A princípio, achei que estavam apenas brincando, mas logo percebi o pânico. 2 deles não sabiam nadar. O caos se instalou em segundos. Minha esposa correu para buscar algo para puxá-los, enquanto meu pai mergulhou para ajudar. Eu estava prestes a pular quando um dos cunhados, já visivelmente bêbado, agarrou meu braço. "Seu desgraçado, olha o que você fez." Eu? Eles que tentaram me empurrar. Mas ninguém parecia interessado em ouvir minha versão. Minhas irmãs gritavam, xingando, e um dos cunhados já apontava o dedo para mim como se eu tivesse jogado as crianças na água de propósito. No meio da confusão, alguém percebeu que os celulares dos meninos estavam nos bolsos quando caíram. iPhones novinhos, agora afundados no fundo da piscina. Foi o estopim. "Você vai pagar por isso?" Minha irmã mais velha berrou, com o rosto vermelho de raiva. Meu pai tentava acalmar a situação, mas era impossível. Os gritos aumentavam, os insultos voavam de um lado para o outro, e eu percebi que não havia mais motivo para ficar ali. Peguei minha esposa pela mão e fomos embora, deixando para trás uma família que, a essa altura, parecia mais um campo de batalha do que um lar. Mas o pior ainda estava por vir. Quando chegamos em casa naquela noite, minha esposa e eu ainda estávamos tentando processar tudo. Sentamos no sofá sem dizer uma palavra, apenas ouvindo o som do silêncio que contrastava brutalmente com os gritos e xingamentos de algumas horas atrás. Mas a paz não durou muito. Meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens e mais mensagens pipocavam no grupo da família. "Você é um egoísta. Olha o que você fez. Seus sobrinhos poderiam ter morrido." Minhas irmãs estavam completamente fora de controle, e os cunhados não ficavam atrás. A cada notificação que chegava, a raiva crescia dentro de mim. "Isso já passou dos limites", minha esposa disse, cruzando os braços. "Eles estão te culpando como se você tivesse jogado as crianças na piscina de propósito. Eles sempre precisam de alguém para culpar", suspirei. "E dessa vez, sou eu." Naquele momento, algo ficou claro para nós dois. Não dava mais para manter esse contato. Sem hesitar, bloqueamos todas as minhas irmãs e cunhados. Se quisessem brigar, que brigassem entre si. Nós estávamos fora. Um segredo revelado. Nos dias seguintes, meu pai começou a agir de forma diferente. Ele sempre foi paciente com minhas irmãs, mas agora parecia cansado, exausto. E então, sem qualquer aviso, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. "Seus sobrinhos não vão mais entrar na minha casa", ele anunciou durante um almoço só com minha mãe e eu. "Nem eles, nem suas irmãs." Cansei. Minha mãe arregalou os olhos. Eu, por outro lado, apenas assenti. Sabia que isso era um acúmulo de anos de desgosto. Mas o que veio depois me pegou totalmente desprevenido. "Tem mais uma coisa", meu pai continuou, olhando diretamente para mim. "Acho que já passou da hora de você saber." "Saber o quê?" "A casa de férias da família. Ela não é da família, ela é sua." Por um momento pensei que tivesse ouvido errado. "Como assim, minha?" "Comprei essa casa anos atrás, mas coloquei no seu nome. Eu e sua mãe concordamos que seria um presente para você e sua esposa, um investimento para o futuro. Suas irmãs sempre usaram, mas porque eu deixei. Elas nunca tiveram nenhum direito sobre ela. Eu demorei a processar. A casa que minhas irmãs tratavam como delas, que ocupavam todo o verão como se fosse um direito divino, era minha." Minha esposa ficou tão surpresa quanto eu. Mas, depois do choque, veio a indignação. "Então quer dizer que elas usaram nossa casa esse tempo todo sem nem saberem a verdade?" Meu pai assentiu. "E sinceramente eu nunca quis contar porque sabia que elas iam surtar. Mas depois do que aconteceu no churrasco, não me importo mais." Minha esposa e eu fomos até a casa de férias no dia seguinte. Ao chegar, percebemos algo estranho.
A casa estava diferente, mais decorada, com alguns móveis novos, e no momento em que entramos, algo me incomodou profundamente. Alguma coisa não está certa, murmurei, olhando para a sala impecavelmente arrumada. E então, enquanto minha esposa explorava os cômodos, encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro dele, havia algo que me fez congelar. Um contrato de aluguel. Minha irmã mais velha estava alugando a casa para terceiros, sem que eu soubesse, sem que meus pais soubessem, sem que ninguém soubesse. Minha visão escureceu por um momento. Minha irmã estava lucrando com a minha propriedade, enquanto fingia que era dela. Peguei o celular e, pela primeira vez desde o churrasco, desbloqueei o número dela. Liguei. Ela atendeu na segunda chamada, com a voz carregada de desprezo. O que você quer? Quero saber há quanto tempo você está alugando a minha casa. Silêncio. Depois, uma risada nervosa. Sua casa? Que piada é essa? O papai me contou tudo. Sei que a casa está no meu nome, e encontrei os contratos de aluguel. Então, eu vou perguntar só mais uma vez. Há quanto tempo você está embolsando dinheiro com a minha propriedade? O silêncio dela foi tudo que eu precisava. Ela não precisava dizer nada. Eu já sabia a resposta. Minha esposa cruzou os braços, observando a cena. Eu sentia meu sangue ferver. Depois de tudo que já tínhamos passado, ainda havia mais sujeira escondida. Espero que tenha se divertido enquanto durou, disse, minha voz fria. Porque acabou. E então, desliguei. A guerra estava apenas começando. Depois da ligação, o silêncio tomou conta da sala. Minha esposa e eu nos entreolhamos, tentando processar tudo. Minha irmã estava alugando minha casa há anos, lucrando às minhas custas, sem que ninguém soubesse. Mas, antes que pudéssemos pensar no que fazer, meu celular começou a tocar freneticamente. Minha irmã mais velha. Ignorei. Chamou de novo, até que as mensagens começaram a chegar. Não ouse tomar nenhuma decisão precipitada. Eu usei a casa por anos, e você nunca se importou. Pensa bem antes de criar um problema para a família. Eu ri, incrédulo. Ela estava tentando inverter a situação, como se eu fosse o errado. Como se eu estivesse tirando algo dela. Ela está desesperada, minha esposa comentou balançando a cabeça. Sabe que foi pega. E sabe que isso não vai acabar bem para ela. Mas a verdade era que eu ainda não fazia ideia do tamanho da confusão que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, decidi ir até a imobiliária local para saber se havia algo registrado sobre a casa. Eu não fazia ideia da gravidade do que minha irmã tinha feito, e precisava entender se havia contratos ativos, dinheiro envolvido, ou até mesmo problemas legais. Quando cheguei, a funcionária da imobiliária me olhou com curiosidade ao ver o endereço que dei. Ah, sim, essa casa já foi alugada algumas vezes por aqui. Você está interessado em disponibilizá-la novamente? Eu franzi a testa. Como assim algumas vezes? Você tem ideia de quantas? Ela puxou um arquivo no computador e girou a tela levemente para mim. O histórico de aluguel ia muito além do que eu imaginava. Anos. Anos de contratos assinados. E o pior, o dinheiro não ia para minha irmã diretamente. Ia para um CNPJ no nome dela. Ela abriu uma empresa só para administrar os aluguéis da minha casa. Minha respiração acelerou. Minha esposa, ao meu lado, ficou boquiaberta. Você consegue ver o valor total que ela lucrou? Perguntei tentando manter a calma. A funcionária hesitou. Não posso divulgar valores exatos, mas... digamos que, se você não estava ciente disso, deveria procurar um advogado. Meu sangue gelou. Eu sabia que não adiantava tentar conversar civilizadamente com minha irmã. Ela não se arrependia do que fez. Só estava arrependida de ter sido pega. Então, antes de qualquer confronto, eu tomei uma decisão: reforçar a segurança da casa. Em menos de uma semana, instalei câmeras de vigilância, troquei todas as fechaduras e contratei um administrador de propriedades para gerenciar qualquer questão dali em diante. Se alguém tentasse entrar, eu saberia. E claro, minha irmã tentou. Naquela mesma semana, minha esposa e eu fomos acordados no meio da madrugada pelo toque insistente do telefone. Era o administrador. Seu cunhado e mais 2 caras estão tentando entrar na casa. Eles estão forçando as portas. Meu estômago revirou. Você chamou a polícia? Chamei. Eles já estão a caminho. Peguei meu celular
e abri o aplicativo das câmeras. E lá estavam eles. Meu cunhado e 2 amigos, tentando arrombar a porta da frente, depois indo até os fundos. Eles estavam invadindo minha casa. Meu peito subia e descia rápido, a adrenalina correndo pelo meu corpo. Isso não era mais uma briga de família. Isso era crime. Os policiais chegaram rápido. Meu cunhado e os comparsas foram pegos em flagrante, tentando arrombar uma das janelas laterais. Foram presos por invasão e vandalismo. E como esperado, as mensagens começaram imediatamente. Minha irmã implorando para que eu retirasse as acusações. Minha mãe pedindo calma. Meu pai furioso, dizendo que já tinha passado dos limites. Mas eu estava decidido. Eles iriam pagar pelos danos antes de qualquer conversa. Nos dias seguintes, os advogados entraram em ação. Exigi que cobrissem todos os prejuízos e assinassem um termo legal garantindo que nunca mais tentariam entrar na casa. Eles resistiram no começo, mas sabiam que estavam em uma posição péssima. No final, pagaram pelos danos e aceitaram as condições. Mas isso teve um preço. Pouco tempo depois, minha irmã mais velha e meu cunhado pediram falência. E se eu achava que isso era o fim da história, estava muito enganado. O desgaste emocional dessa situação foi imenso para meus pais. Minha mãe, principalmente, parecia abalada. E então, um dia, durante um almoço em família sem a presença das minhas irmãs, ela me revelou algo que me deixou sem chão. "Acho que já está na hora de você saber", ela disse, evitando meu olhar. "Saber o quê?" Ela respirou fundo. "Seu pai e eu sempre ajudamos suas irmãs financeiramente." Meu coração parou por um segundo. "Como assim? Sempre?" "Desde que elas saíram de casa. Durante 17 anos, nós demos uma mesada para elas. Às vezes 200, às vezes $500 por mês. Dependia da situação." Meus olhos se arregalaram. 17 anos, ela assentiu, sem dizer nada. Meu pai abaixou a cabeça envergonhado. Eu nunca concordei, mas sua mãe sempre sentiu pena delas. Achava que, se não ajudássemos, suas irmãs iam acabar falindo. Mas a verdade era que elas faliram de qualquer jeito. Eu passei a vida inteira ouvindo minhas irmãs dizerem que eu era privilegiado, que eu tinha tudo de mão beijada, enquanto na realidade, elas estavam sendo sustentadas pelos meus pais o tempo todo. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, o marido da minha irmã do meio pediu o divórcio. E quando me procurou, revelou a verdade mais chocante de todas. "Suas irmãs sempre te odiaram", ele disse, sem rodeios. "Minha esposa e eu trocamos olhares." "O quê?" Ele suspirou. "Elas sempre acharam que você era o preferido dos seus pais, que só teve sucesso porque foi privilegiado. Elas te invejam desde antes de você nascer." Eu não conseguia acreditar no que ouvia. "Isso não faz sentido", murmurei. "Tivemos as mesmas oportunidades. Mas elas nunca enxergaram assim. Para elas, tudo o que você tem deveria ser delas." Meu estômago revirou. Toda a minha vida, todas as brigas, todas as traições, sempre foram motivadas pelo mesmo sentimento: inveja. E naquele momento, tomei a decisão final. Eu nunca mais teria contato com minhas irmãs. Nunca mais permitiria que fizessem parte da minha vida. Eu estava finalmente livre. A decisão estava tomada. Eu cortaria completamente o contato com minhas irmãs e cunhados. Mas, como já era de se esperar, elas não aceitariam isso tão facilmente. Nos dias seguintes, minha mãe me ligou diversas vezes, tentando interceder. Ela insistia que, apesar de tudo, família era família, e que eu precisava reconsiderar. "Elas erraram, sim", disse ela, em uma de nossas conversas. "Mas você realmente quer carregar esse peso para sempre?" "Eu já carreguei esse peso a vida toda, mãe", retruquei. "Não sou eu quem precisa mudar. São elas." Ela ficou em silêncio por um instante, mas depois suspirou. "Entendo. Mas por favor, me prometa uma coisa." "O quê?" "Se algo acontecer comigo ou com seu pai, você não vai deixar que elas fiquem sem nada." Aquilo me pegou de surpresa. "Como assim, sem nada?" Foi então que minha mãe revelou algo que me fez perceber que aquela história ainda estava longe de acabar. "Seu pai quer colocar a casa da família em um fideicomisso no seu nome", ela disse, hesitante. "Para que suas irmãs não possam vendê-la ou pegá-la no futuro." Meu coração disparou. "Elas sabem disso?" "Ainda não. Mas vão descobrir em breve."
Eu já podia prever o que aconteceria quando descobrissem. Se elas enlouqueceram ao saber que a casa de férias era minha, imagine quando soubessem que a casa dos nossos pais estava protegida de qualquer tentativa delas de se apossarem dela. E eu estava certo. A notícia vazou mais rápido do que eu esperava. Meu pai, sem muita paciência para lidar com mais mentiras e manipulações, resolveu ser direto e contou para minhas irmãs que estava transferindo a casa para um fideicomisso no meu nome. A explosão foi instantânea. Mensagens agressivas começaram a chegar no meu celular, chamadas de números desconhecidos. Minha irmã do meio até teve a ousadia de ir até minha casa. "Você não pode fazer isso!" ela gritou, assim que abri a porta. "Eu não fiz nada. Foi decisão do papai. Você está manipulando ele contra a gente." Eu ri, descrente. "Ah, claro. Porque o papai, de 70 anos, precisa da minha manipulação para enxergar o óbvio, né?" Ela se aproximou mais, os olhos cheios de fúria. "Você sempre quis tudo para você, sempre se achou melhor que a gente." "Eu não quero nada", retruquei, exasperado. "Só quero que vocês parem de agir como se o mundo devesse alguma coisa a vocês." Ela ficou me encarando, o peito subindo e descendo rapidamente. Então, num tom mais baixo, mas ainda carregado de ódio, disparou: "Você destruiu essa família e foi embora. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Minhas irmãs não iriam simplesmente aceitar a derrota. E a próxima jogada delas foi a mais baixa de todas. Um dia depois do confronto, meu pai me ligou com a voz carregada de preocupação. "Elas estão tentando convencer sua mãe a mudar de ideia", ele disse direto. "O quê? Como?" "Estão dizendo que se ela não fizer nada agora, você vai acabar tomando tudo para você. Que você não vai deixá-las nem pisar na casa depois que morrermos." Fechei os olhos e respirei fundo. A tática era óbvia: manipulação emocional. Elas sabiam que minha mãe ainda nutria esperanças de manter a família unida. E estavam usando isso contra mim. "Você acha que ela pode ceder?" perguntei apreensivo. Ele suspirou. "Não sei. Mas conheço suas irmãs. Se elas não conseguirem convencer sua mãe, vão tentar outra coisa." E ele estava certo. Na semana seguinte, recebi um e-mail do meu advogado. O assunto? Urgente. Tentativa de contestação do fideicomisso. Minha cabeça deu um giro. Elas estavam tentando impedir legalmente que meu pai colocasse a casa sob proteção. Liguei para o advogado na mesma hora. "O que elas podem fazer?" perguntei. "Tecnicamente, nada", ele respondeu. "A casa é de seus pais, e eles podem transferi-la para quem quiserem. Mas suas irmãs entraram com um pedido para contestar a validade do fideicomisso, alegando que seu pai não está em pleno juízo mental para tomar essa decisão." Meu sangue gelou. "Elas estão alegando que meu pai é incapaz de administrar os próprios bens?" Sim. Era inacreditável. Minhas irmãs estavam tentando declarar meu pai como mentalmente incapaz, só para impedir que ele protegesse a própria casa. Aquela foi a gota d'água. "Eu quero acabar com isso de uma vez por todas", disse ao advogado. "O que podemos fazer?" "Vamos contra-atacar. Seu pai vai fazer uma avaliação médica oficial para comprovar que está em perfeito estado mental. Além disso, vamos apresentar o histórico financeiro das suas irmãs, para mostrar ao juiz o verdadeiro motivo por trás dessa contestação." E foi o que fizemos. Meu pai passou por exames e recebeu um atestado de plena capacidade mental. Em paralelo, levantamos anos e anos de gastos irresponsáveis das minhas irmãs, mostrando ao juiz que a motivação delas não era preocupação com a saúde do meu pai, e sim, puro interesse financeiro. O veredito foi rápido. O processo delas foi negado e o fideicomisso permaneceu intocável. Elas perderam. E dessa vez, não havia mais volta. Algumas semanas depois da derrota delas, minha mãe me chamou para conversar. "Quero pedir desculpas", disse com a voz embargada. "Pelo quê? Por ter sido cega durante tanto tempo. Por ter deixado suas irmãs manipularem a mim e ao seu pai." Eu não sabia o que dizer. Sempre achei que minha mãe tomava o lado delas por escolha. Mas agora percebia que, de certa forma, ela também foi vítima das manipulações delas. "Estou aliviada por tudo ter acabado", ela continuou. "Mas ao mesmo tempo, parte de mim se pergunta: como chegamos a esse ponto?" Eu suspirei. "Algumas pessoas simplesmente nunca vão mudar, mãe. E quando a gente percebe isso, só resta seguir em frente." Ela assentiu, segurando minhas mãos. E naquele momento,
eu soube que estava livre de verdade. Sem arrependimentos, sem peso, sem culpa. A história finalmente havia chegado ao fim. Algumas semanas se passaram desde que o juiz negou a contestação do fideicomisso. O silêncio de minhas irmãs foi ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Pela primeira vez em anos minha vida parecia livre de caos. Minha esposa e eu voltamos a focar em nós mesmos, viajamos, retomamos velhos hobbies, fortalecemos nossa rotina. Era estranho perceber quanto tempo e energia tínhamos perdido lidando com as confusões da minha família. Até meus pais pareciam mais tranquilos. Meu pai, aliviado por finalmente proteger a casa, passou a agir com mais leveza. Minha mãe ainda sentia o peso de tudo, mas, com o tempo, aceitou a nova realidade. Não era o fim que ela queria para a família, mas era o único possível. Achei que minhas irmãs ficariam quietas para sempre, mas eu deveria saber que elas não desistiriam tão fácil. Um dia, enquanto saía do trabalho, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Aposto que você achou que tinha vencido, não é? Era minha irmã mais velha. Ignorei, mas, minutos depois, veio outra mensagem. Divirta-se enquanto pode. O jogo ainda não acabou. Não respondi. Simplesmente bloqueei o número e segui com minha vida. Eu não ia mais me deixar afetar. O que quer que ela estivesse tramando, não era mais problema meu. E de fato, nunca mais ouvi falar delas depois disso. Com o tempo, percebi que algo ainda me incomodava. Toda essa experiência me deixou com marcas profundas. Eu carregava ressentimentos, frustrações, e mesmo sabendo que fiz o certo, ainda sentia um peso dentro de mim. Foi minha esposa quem sugeriu a solução. Por que você não tenta terapia? A ideia me pegou desprevenido. Nunca havia pensado nisso, mas fazia sentido. Comecei as sessões algumas semanas depois, e pela primeira vez, comecei a processar tudo de forma mais clara. Você passou a vida tentando provar que merecia o que tem, disse meu terapeuta em uma sessão. E agora que não precisa mais se justificar, sente um vazio. Aquilo bateu forte. Ele estava certo. Mas o mais importante era que, agora, eu podia preencher esse vazio com algo novo. Paz. Eu finalmente estava livre. Sem precisar me explicar. Sem precisar me defender. Sem precisar carregar o peso de uma família que nunca me enxergou como igual. Hoje minha esposa e eu seguimos nossas vidas sem olhar para trás. Meus pais ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas o resto da família não existe mais para mim. E honestamente, eu nunca me senti tão leve. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias impactantes como essa e, claro, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou.